Bem, pessoal, vou fazer então aqui uma explicação sobre o conteúdo lá da primeira semana, né, do movimento unidimensional. Vou tentar utilizar aqui as próprias notas de aula como base aqui para eu poder utilizar as figuras e vocês poderem acompanhar lá, né, porque eu vou falar aqui basicamente um resumo daquilo que está escrito nas próprias notas de aula, tá? Mas eu acho que vou ser um pouco mais direto, às vezes ali como é texto, né, tem uma explicação às vezes um pouco mais extensa de alguma coisa ou outra, às vezes pode ser um pouco mais difícil de entender. Se vocês acharem que não funcionar aqui, vocês me avisam, tá? Então a ideia é a seguinte, né, a gente vai começar estudando o movimento tridimensional. Isso que a gente costuma chamar de cinemática, né, que é o estudo do movimento. Então a gente não vai se preocupar com as causas de uma aceleração, por exemplo. A gente vai ver depois no capítulo de dinâmica que o que causa uma aceleração é uma força, né? Mas por enquanto aqui a gente só quer descrever como que o movimento acontece. Então a primeira coisa para a gente poder descrever um movimento é tentar descrever o que é um movimento. Né? O movimento é um corpo trocando de posição. Né? E para isso a gente, em primeiro lugar, tem que descrever o que é uma posição. Então se a gente pegar um corpo qualquer que esteja lá numa uma rua retilínea, por exemplo, que seria essa figura, deixa eu mudar de cor aqui, seria essa figura aqui, né? Como que a gente pode descrever a posição desse corpo, né? Por que eu estou imaginando uma rua retilínea, né? Então isso aqui é uma restrição que a gente vai começar tratando movimentos unidimensionais. Depois a gente vai ver como tratar movimentos que acontecem em duas ou três dimensões. A gente vai acabar tratando basicamente os movimentos bidimensionais, né? Mas os movimentos tridimensionais eles seguem o mesmo formalismo, só que dão mais trabalho porque tem uma dimensão a mais. Então, como isso não é, digamos assim, algo que traga uma novidade, né? A gente acaba tratando movimentos bidimensionais mesmo pela simplicidade até de fazer as figuras, né? Então vamos supor que a gente tem uma rua retilínea e a gente tem um corpo numa posição qualquer que a gente deseje descrever a posição desse corpo, né? Como que a gente pode fazer para fazer essa descrição, né? Olha, uma opção é a gente usar um ponto de referência e descrever a posição através de uma distância d em relação a esse ponto de referência. Só que essa informação não vai ser suficiente. Por que não vai ser suficiente? Porque a gente tem uma outra posição que também está à mesma distância d no mesmo ponto de referência. Tá? Então essa linha reta aqui, onde o corpo está, é o que a gente pode dizer que é uma direção do movimento. Né? Como a gente está pensando no movimento no dimensional, ou você vai se mover para a esquerda do ponto de referência ou para a direita. Né? Ou você pode fazer um movimento de vai e vem, por exemplo, mas, enfim, você está restrito a essa direção de movimento. Tá? Quando a gente for falar lá de vetores, a gente vai verificar que isso aqui é uma das informações do vetor. Tá? É muito comum que, para poder descrever essa situação, né, como que a gente pode diferenciar entre essa posição à esquerda e essa posição à direita? É justamente dizer que, olha, uma das posições é a esquerda da origem e outra é a direita da origem. Mas é muito mais comum que a gente faça o seguinte para poder descrever essas posições, né? A gente usa uma reta real para poder descrever justamente diferenciar essas duas posições através de um sinal, né? Então veja que a gente tem aqui a origem, a gente continua tendo os corpos a uma distância d da origem, só que a gente pode dizer que, olha, um corpo está na posição menos 3 e outro está na posição mais 3. Mais ou menos o que, né? Bom, vai depender do que unidade você está usando para medir, mas vamos supor que sejam metros, tá? Então a gente tem agora duas posições que estão completamente distintas. Então você pode dizer, olha, a posição do corpo número 1 é menos 3 metros e a posição do corpo número 2 é mais 3 metros. É por isso que a gente costuma dizer que a posição ela é um valor descrito por um valor numérico, né? Aí fica lá, ó, informações que depois a gente vai verificar que estão relacionadas a um vetor, tá? Um valor numérico, que a gente vai chamar lá quando a gente falar de um vetor, a gente vai chamar isso aí de módulo. Tem uma unidade também, né, que está associada a esse valor numérico. Uma direção, veja que aqui a direção está subentendida
porque a gente está dizendo que, olha, é uma posição num eixo X, então x1 é uma posição 1 no eixo X, x2 é uma posição 2 no eixo X, né? E aí a gente tem também esse sinal aqui que ele vai dar o sentido, né? Que vai ser o sentido negativo ou positivo do meu eixo, né? O que seria uma posição positiva? Uma posição que ela pertence a uma posição ali, ela está entre o zero e o mais infinito, né? Então ela está no semi-eixo x positivo. E a posição negativa ela está no semi-eixo x negativo, ou seja, entre zero e menos infinito. É importante que a gente não associar com negativo sendo a esquerda e positivo sendo a direita, apesar disso ser muito comum da gente fazer, né? Mas vai ter problemas em que às vezes é mais conveniente a gente colocar o eixo x crescendo para a esquerda, ou às vezes crescendo para baixo, se a gente estiver falando lá de um movimento de queda, né? Ou para cima. Ou a gente vai verificar, por exemplo, lá em dinâmica, que às vezes a gente tem um plano inclinado e que é mais conveniente a gente colocar o eixo x como sendo um eixo paralelo ao plano inclinado e apontando para baixo. Então, assim, o que é negativo ou positivo não tem a ver com ser esquerda ou direita, e sim uma decisão pessoal de quem está resolvendo o problema, né? Então, a gente pode fazer essa escolha e a gente vai fazer isso de acordo com a nossa conveniência. Uma coisa que é importante dizer, né, é que a posição, as unidades dela vão ser metros, né, ou centímetros, ou milhas, ou quilômetros, né, sempre uma unidade de distância. Por quê? Porque a gente está medindo a distância em relação à origem, né. Se a gente mede uma distância, a gente tem uma unidade de comprimento, né, então a unidade da posição é a unidade de comprimento, tá. A gente também pode utilizar as posições para determinar um deslocamento, né? Vamos supor que a gente tenha lá um corpo que ele vai estar numa posição qualquer, inicial, e ele se desloque até uma segunda posição. Difícil fazer linha reta nisso aqui. Vamos supor que eu tenho aqui uma posição inicial e que eu vou ter uma posição final, né? Como que eu posso determinar o deslocamento entre essas duas posições? Eu posso simplesmente medir essa distância aqui, vou chamar de D minúsculo, dizer que isso aqui é o meu deslocamento. Veja que isso aqui vai dar uma distância, né? Um valor numérico, né? Mas se a gente está utilizando aquela reta do eixo X aqui para poder descrever esse movimento, eu posso dizer que aqui eu tenho uma posição X inicial e aqui eu tenho uma posição X final. Vamos que eu tenho aqui a origem aqui, ó, e aqui a minha posição inicial seja 1 metro e a posição final seja 10 metros, por exemplo. Claro que a distância entre esses dois pontos é de 9 metros, só que eu não preciso ir lá e medir, né? Eu posso simplesmente dizer que um ΔX, que vai ser x final menos x inicial, vai ser igual a essa distância d, né? Então, é muito comum que a gente, ao invés de usar um d para representar um deslocamento, a gente simplesmente escreva ΔX, né? Que é a diferença entre duas posições. Notem aqui que, claro, como as posições elas são calculadas são o valor numérico associado, elas estão em unidade de comprimento, digamos o metro, por exemplo, o meu resultado de deslocamento também vai estar em metros, né? E é o que a gente espera, afinal o deslocamento é uma distância, assim como a posição, uma distância em relação à origem, né? Então, notem aqui que entra aquela coisa que eu falei lá no vídeo anterior, né? De que a gente só soma ou subtrai coisas que têm as mesmas unidades e só iguala coisas que têm as mesmas unidades também. Então, o lado esquerdo tem a mesma unidade que o lado direito dessa igualdade, e os termos aqui desse lado direito, né, xi e xf, tem ambos a mesma unidade, né. Notem aqui também que, dependendo dos valores de xf e xi, a gente pode ter valores negativos, né. O que isso significa, né? O que significa um deslocamento ser positivo ou ser negativo, né? Um deslocamento positivo vai ser aquele que vai acontecer no sentido positivo do eixo, né? Então, se o deslocamento for nesse sentido aqui para a direita, né,
Isso aqui vai ser um deslocamento que é maior do que zero. Alternativamente, se você tem um deslocamento que é no sentido negativo do eixo, a gente tem um deslocamento que ele tem um sinal negativo, ou seja, um deslocamento menor do que zero, tá? Então, o sinal, nesse caso aqui, está associado justamente ao sentido ser o sentido positivo ou o sentido negativo do eixo. Notem de novo, né, eu fiz o eixo x positivo para a direita, mas o deslocamento ser positivo não quer dizer que ele seja para a direita. Quer dizer que ele é no sentido positivo do eixo. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Se a gente tem, de novo, né, pensando naquele movimento do bloquinho descendo um plano inclinado, se você adotou lá que o teu eixo x aponta paralelo ao plano para baixo, então o deslocamento positivo é nesse sentido aqui, né? Sentido positivo do eixo. Então, de novo, né? Questão das unidades, né? Se as unidades de posição são unidades de distância, as unidades de deslocamento também vão ser unidades de distância. Uma coisa que é importante notar aqui é que quando a gente fala em deslocamento, né? Vamos supor que você tem lá o corpo que vai sofrer lá um deslocamento entre uma posição inicial, daí ele vai para uma posição intermediária, chama essa posição de A, e aí depois ele volta para essa posição inicial que ele tinha. Então notem que agora a minha posição final ela é igual à minha posição inicial. Se eu for calcular meu ΔX, o que vai acontecer? Vamos que isso aqui seja exatamente a origem, né? X é igual a zero. Então eu vou ficar com x final menos x inicial, que vai ser 0 menos 0. Então vai dar 0. Faz sentido isso? Talvez a gente estranhe um pouco, né? Porque a gente sabe que, olha, na verdade ele fez essa distância percorrida até A, depois voltou de novo para a sua posição inicial. Se você fizesse isso com um carro, por exemplo, ele ia ter um valor registrado no odômetro, tá? Mas para a física isso aqui está certo, porque o deslocamento ele é definido como sendo essa diferença entre essas duas posições, tá? Pode parecer uma coisa contraintuitiva, mas para leis físicas isso faz sentido, né? Então, eu acho que eu até comentei no vídeo passado, quando a gente for ver, por exemplo, a questão de trabalho, né, de uma força, a gente vai verificar que se você tiver um deslocamento que definido assim como diferença de posições que é zero, o trabalho realizado pela força também vai ser zero, se ela for uma força conservativa, tá? Então, para as leis físicas é essa definição que é importante. Então, às vezes pode ser importante você calcular essa distância percorrida, né? E aí a gente pode imaginar o seguinte, né? O que seria a distância percorrida? Ela vai ser simplesmente a soma de todos os módulos dos deslocamentos, né? O que é o módulo do deslocamento? Você pegar só o valor numérico associado a um deslocamento, né? E esquecer o sinal. Então, se você pega e se desloca para a direita, se é um deslocamento que seja positivo, por exemplo, quando você vai para a esquerda, você vai ter um deslocamento negativo. Mas se você esquecer o sinal, né, você pega e soma os dois valores, você vai ter a distância total percorrida. Quando a gente tem movimentos que são biotridimensionais, calcular essa distância percorrida pode ser bastante complicado. Ela vai envolver o que a gente chama de uma integral de linha, que é algo que vocês vão aprender lá em cálculo 2, tá? Mas para a física isso é pouco comum que esse tipo de coisa seja relevante, né? Mas vocês vão ver algumas expressões que envolvem integrais de linha quando vocês forem ver cálculo 3, né? Que vocês vão ver. Na verdade, eu acho que talvez seja em cálculo 3, então, a integral de linha. Eu acho que é em cálculo 3, e aí vocês vão ver em física 3 empregos dessa integral de linha, mas em outros contextos. Em geral, ele não está associado a esse cálculo da distância percorrida, né? Quando eu for falar em trabalho, eu vou talvez comentar alguma coisa. Olha, para poder definir o trabalho da maneira mais completa, a gente precisaria usar uma integral de linha. Mas, claro, essa parte de cálculo ela é uma coisa assim que, olha, eu vou citar porque é assim que se define. Vocês eventualmente vão ver esse tipo de definição e vocês podem pensar isso como um motivador. Não, olha, quando eu for estudar cálculo 3, eu sei que tem
aplicações de cálculo 3 que aparecem na física desde lá da física 1, né? Mas isso não vai ser cobrado em prova, tá? Outra coisa que é interessante a gente fazer quando a gente vai falar em posição é pensar na posição como uma função do tempo. Porque se você imaginar um corpo qualquer se deslocando, você pode imaginar o seguinte, né? Para cada instante de tempo, você vai ter uma posição diferente, né? Imagina lá que você tem um carro se deslocando numa rua. Cada posição que esse carro ocupa na rua vai corresponder a um tempo diferente, né? Então você pode dizer assim, ó, que num tempo inicial, TI, digamos que seja o zero no seu cronômetro, né? Você tem uma posição x igual a zero. Você está exatamente na origem do sistema de referência. Se você tem um movimento, ele é contínuo, né? Então, para cada instante intermediário até um tempo final f, onde você vai ter uma posição xf, vou colocar aqui x igual a zero, você vai ter para cada instante de tempo aqui intermediário, TA, TB ou T1, T2, tanto faz. Você vai ter posições correspondentes, né? Então a gente pode imaginar que a gente tem dois conjuntos numéricos, um correspondendo aos tempos e outro correspondendo às posições. Se vocês lembrarem da definição lá de função, provavelmente vocês devem ter visto alguma figura desse tipo aqui. Então a gente tem, por exemplo, eu tenho um tempo inicial, um tempo TI, um tempo T1. Ele vai corresponder a uma posição 1. Eu tenho um tempo T2, vai corresponder a uma posição 2. Isso aqui é possível, né? Eu posso ter um tempo T3 em que ao invés de eu ir para uma posição T3, uma posição X3 diferente, eu volto para uma das posições que eu tinha anteriormente. Isso é possível também. Imagine que você tem um carro que vai e depois volta pela mesma rua, né? Então, num outro valor de tempo, ele volta para uma posição que ele já teve anteriormente. Agora, uma coisa que vocês nunca vão ver é um corpo ter duas posições ao mesmo tempo, né? Então, se você pegar e imaginar que você tem aqui uma posição, um tempo T3, você não pode ter duas posições, uma posição X2 ou uma X1, né? E uma posição X3, né? Então essas são restrições que vocês devem ter visto lá até na definição de função, né? Mas que tem uma aplicação prática, né? Você não pode ter duas posições distintas ao mesmo tempo, né? Então aquelas restrições lá que tem nas definições de função, elas estão calcadas em uma necessidade real quando você vai utilizar a função para descrever, por exemplo, a posição, tá? A gente costuma denotar uma função posição como sendo um objeto matemático, uma coisa diferente, né, que vai pegar valores de tempo e vai te dar valores de posição, né? Então, às vezes a gente escreve assim, x igual a uma função x de t, né? Então aqui, notem que isso aqui é a posição e esse outro x aqui é a função, né? Por que eu sei que ele é função? Porque tem esses parênteses do lado dele e ele tem esse argumento aqui que é o tempo. Ou você poderia dizer que y é igual a x de t, né? Isso vai só depender de como você denomina, mas só atentem aqui que às vezes a gente escreve isso daqui é uma posição, né? E esse aqui é a função posição. Elas estão associadas, claro, né? Mas elas não são exatamente a mesma coisa. Notem que uma coisa que é muito comum a gente fazer com função é gráfico, né? O que seria um gráfico? Gráfico é a gente pegar essa ideia de função aí e fazer uma figura. Como é que a gente faz essa figura? A gente vai fazer dois eixos perpendiculares. Vai dizer aqui que eu tenho um eixo das posições, x, que vai estar, por exemplo, em metros, né? E vai ter um eixo horizontal aqui, t, em segundos, por exemplo. Às vezes a gente coloca as unidades assim, especialmente quando a gente vai fazer gráfico de coisa experimental, né? Que a gente vai lá e mede realmente em alguma unidade. Mas quando eu vou fazer gráfico assim para explicar as coisas é muito raro que eu coloque unidades, até porque não faz sentido, né? Afinal, para qualquer unidade eu poderia ter aquela figura, né? E aí, o que seria então a ideia de fazer um gráfico, né? A ideia é a gente fazer o seguinte, ó, se a gente tem essa origem aqui, ó, a gente pode medir uma distância em relação à origem. E a gente pode dizer que essa distância aqui ela representa valores
desse conjunto numérico dos tempos, né? Então, se você tem lá um tempo de 1 segundo, você pode dizer que eu vou pegar e deslizar para 1 segundo 1 centímetro aqui no meu gráfico, né? Ou 2, ou 10, tanto faz. Você escolhe 1 milímetro, que seja. Mas você escolhe uma distância, né? E uma ideia é que você consiga representar todos esses valores numéricos que você tem nesse conjunto que te interessam, né? E aí, esse outro eixo Y, a gente faz a mesma coisa, só que para os conjuntos numéricos que a gente tem aqui nesse conjunto dos números que correspondem às posições, né? Conjunto dos números x. E aí, de novo, a gente utiliza as distâncias em relação à origem para poder fazer isso. Então, se a gente pegar um valor numérico de tempo e a posição dele correspondente, a gente vai ter algum ponto em algum lugar daqui. Vamos supor que tenha um ponto aqui. Se eu pegar um outro valor numérico, eu vou ter um outro tempo, né, e outra posição correspondente, eu vou ter um outro ponto. Em terceiro tempo, em terceira posição, vou ter um outro ponto. E assim por diante. Então, a gente vai representar vários pontinhos aqui, né? Se você tem valores experimentais, você vai representar justamente dessa maneira. Por quê? Porque você tem informações sobre pontos específicos. Mas às vezes a gente tem uma teoria, né? Às vezes a gente tem, eu sei que a posição ela evolui da seguinte maneira, ela vai ser 5 metros mais 25 metros por segundo vezes o valor do tempo. E aí, a gente pode pegar qualquer valor de tempo que a gente queira e a gente vai ter a posição correspondente. Então, nesses casos, aí a gente vai estar numa situação em que a gente pode fazer uma curva aqui, que representa valores de posição, né? Bem, a gente vai ver ao longo das aulas aqui, que um gráfico da posição em função do tempo, quando você tem uma coisa bem alinhadinha assim, corresponde a esse caso aqui, Que nota que isso aqui é uma equação da reta, né? Uma constante mais uma outra constante que multiplica a variável do eixo horizontal, né? E aí, se isso aqui for uma parábola, isso aqui vai corresponder ao caso em que a gente tem uma aceleração constante. Então o interessante do gráfico isso, né? Que você pega e utiliza, tem duas expressões diferentes e elas vão te dar figuras diferentes no gráfico. Então fica fácil a gente reconhecer, só de olhar para o gráfico, que tipo de comportamento a gente vai ter, né? Então, esse gráfico aqui de retas vai corresponder à velocidade igual a constante. Esse gráfico aqui de parábola vai corresponder à aceleração igual a constante. A gente vai verificar o porquê do primeiro caso aqui, ainda nessa aula, e o segundo caso a gente vai verificar quando a gente for ver os movimentos de aceleração constante. Tem outras possibilidades? Tem. Você pode pegar, por exemplo, um gráfico de um sistema massa-mola. O que seria isso, né? Você pega, por exemplo, um suporte aqui, e você pendurar ali uma molinha e colocar um bloquinho aqui. E dizer que, olha, você tem um eixo X assim para baixo, e você tem aqui essa posição de equilíbrio, e aí você pega e ergue um pouquinho esse bloquinho e solta. Ele vai ficar oscilando, né? Vocês vão ver lá em Física 2, eu acho que talvez eu até comente isso aqui em Física 1 ainda, né? Mas mais para frente. Mas a gente consegue mostrar que a posição ela vai evoluir dessa forma aqui, conforme o tempo vai passando, né? Essa expressão aqui é uma expressão que é um seno, né? Ficou tudo preto aqui, mas voltou. Mas meu seno desapareceu. Espero que esteja gravando ainda isso aqui, deixa eu ver. Acho que tá. Então aí aqui seria uma expressão, vocês vão ver lá em Física 2, que vai ser posição como função do tempo, vai ser igual a uma constante A, que a gente chama de amplitude, vezes o seno de uma outra constante vezes o tempo. Então, para cada gráfico a gente vai ter um comportamento diferente. Mesma coisa, vocês nunca vão ver um gráfico que vai fazer assim. Por que não?
Porque se você pegar para um mesmo valor de tempo, você tem duas posições diferentes. E um corpo não ocupa duas posições diferentes no mesmo instante de tempo, né? Então isso é uma coisa que você nunca vai ter. Bom, já definiu então a questão da posição, do deslocamento, a gente pode pensar na definição de velocidade, né? Isso aqui é uma coisa bastante intuitiva, né? Que movimentos distintos ocorrem em tempos diferentes, né? Você pode ter lá um movimento que ocorra em 2 minutos, ou você pode ter um... Ixi, tá difícil, hein? Pode percorrer uma distância lá de 1 km em 2 minutos, ou você pode percorrer uma distância de 1 km em 10 minutos. Né? O que tem de diferente? Né? O que tem de diferente é justamente a velocidade. Então, como que a gente define a velocidade? A gente vai começar fazendo a definição do que a gente chama de velocidade média. Tá? A gente usa um símbolo assim, seria a média da variável que está dentro. Né? Então, aqui como é velocidade, é a velocidade média. Então, eu vou definir ela como sendo um deslocamento Δx dividido por um tempo Δt. Então, algumas coisas que a gente já pode observar aqui. Em primeiro lugar, né, se a gente fizer uma análise da dimensão aqui, o que a gente deve ter? Né? Qual que deve ser a dimensão da velocidade? O que está no numerador aqui tem dimensão de comprimento. O que está no denominador tem dimensão de tempo. Né? Então, a gente deve ter uma dimensão para a velocidade que vai ser de comprimento. A gente costuma representar por L quando a gente vai falar de dimensão, tá? De comprimento. E por T maiúsculo para dimensão de tempo, né? Então seria, por exemplo, metro por segundo, quilômetro por hora, sei lá, milha náutica por dia. Tudo isso tem unidade de velocidade, porque é sempre um comprimento dividido por um tempo. Tá? Dentro do sistema internacional, claro, a gente vai utilizar o metro por segundo. Né? Uma coisa que é interessante de notar é que a gente consegue fazer uma interpretação interessante que vai me ajudar a definir velocidade instantânea depois, se a gente olhar para um gráfico da velocidade como função do tempo. Aliás, da posição como função do tempo, né? E a gente vai tentar achar a velocidade média aqui, né? Vamos supor que você tem essa parábola aqui, ó, que te dá a posição. Então a gente sabe que isso aqui é um movimento, na verdade, com aceleração constante, né? E aí a gente tem um instante inicial TI, que corresponde a uma posição inicial XI. E a gente tem um tempo final TF e uma posição final XF. Então no gráfico, essas posições vão ser representadas por esses dois círculos que eu tenho aqui. Se a gente pegar e fizer uma reta aqui que liga esses dois círculos, ela vai ter uma certa inclinação. O que a gente chama de inclinação de uma reta num gráfico é justamente a tangente desse ângulo que ele faz com a horizontal. Né? Estou representando aqui esse ângulo θ, ele é a minha inclinação da reta. Tá? Como que eu posso calcular essa tangente desse ângulo aí? Se vocês lembrarem lá da definição das funções trigonométricas, a gente tem o seguinte, né? Se você tem lá um triângulo retângulo, e você tem um ângulo aqui θ, a gente define o seguinte, né? Isso aqui a gente chama de hipotenusa, essa distância aqui a gente chama de cateto adjacente, então lembrando que aqui é um triângulo retângulo, né? E essa outra, aliás, esse daqui é o cateto oposto, esse daqui é o cateto adjacente. Então a gente define as seguintes funções trigonométricas, ó. O seno do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno do ângulo θ vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente do ângulo θ vai ser igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, se a gente verificar no gráfico aqui, o que corresponde a esse cateto oposto, né? Pegar essa distância no gráfico aqui, né, a gente vai ter, não é a distância física, né, mas digamos assim, a distância seria a diferença entre esses dois valores que o eixo vertical representa, né, que são xf e xi. Isso aqui é Δx. Se eu pegar a distância aqui entre ti e tf, isso vai estar Δt. Então, se eu calcular a tangente desse ângulo aqui, o que eu vou ter, né? Eu vou ter
ΔX sobre ΔT, que é justamente a minha definição de velocidade média. Então, se eu pegar a inclinação dessa reta aqui, eu vou ter uma ideia da minha velocidade média. Não é, assim, não vou dizer que isso aqui é a melhor maneira para você encontrar um valor numérico exatamente, mas é interessante para a gente olhar algumas situações e já saber de antemão qual que é a situação que tem a maior velocidade média, por exemplo. Deixa eu ver, acho que é essa figura aqui. Vamos supor que a gente tem essas duas possibilidades aqui. A gente tem o ponto A e o B, e o C e o D. E aí o corpo se move lá, né? Ele vai se movendo conforme o tempo vai passando e vai passando por várias posições diferentes, né? Então vai ter a posição C correspondente ao ponto TC, né? O tempo TC. Depois vai passar na posição XA, depois na XD, depois na XB. E aí eu pergunto, qual que é a maior velocidade média? É a velocidade entre A e B ou a velocidade entre C e D? Pensando, claro, na velocidade média. Às vezes pode ser mais conveniente representar a velocidade média por um símbolo com uma barrinha em cima, também é utilizado, tá? Qual dos dois casos? Bom, aqui claramente a gente verifica que, olha, a inclinação dessa reta que liga os dois pontos é maior no caso AB, né? Então a gente sabe que a velocidade média é maior nesse intervalo aqui entre A e B do que entre C e D. Então a gente olha ali e já tem uma interpretação intuitiva, né? A gente sabe de antemão que pela inclinação a gente tem uma velocidade maior no caso entre A e B, tá? Outra coisa que é importante aqui é em relação ao sinal da velocidade, tá? Então vamos pensar aqui nessa minha definição da velocidade média. Vai ser ΔX sobre ΔT. Notem que ΔX pode ser positivo ou negativo, dependendo se você está se deslocando no sentido positivo ou no sentido negativo do teu eixo de referência. Mas o teu ΔT é sempre positivo, você não tem como voltar no tempo. Então o que determina o sinal da velocidade é justamente o sinal do deslocamento, né? Então a gente só tem uma possibilidade, né? Ou você, quando você tem um deslocamento no sentido positivo, então velocidade maior que zero implica em um deslocamento ΔX que é maior que zero, ou seja, no sentido positivo do eixo. E que a velocidade no sentido negativo ela implica num deslocamento que é negativo. Então, determinar o sinal da velocidade é simples, né? É só verificar se você está indo no sentido positivo ou você está indo no sentido negativo do teu eixo. Pode parecer meio besta, né? Mas determinar o sinal da aceleração é mais complicado do que isso, né? Então, eu defino aqui, lembro da questão do sinal da velocidade só para depois falar do sinal da aceleração e lá vai ser mais complexo, né? Mas a gente vai ver que não é tão complicado assim de a gente determinar qual que é o sinal, a gente só vai ter duas possibilidades, na verdade. Bom, por que eu fiz questão de falar lá da interpretação da velocidade média num gráfico? Para poder falar de velocidade instantânea. Como que a gente faz para determinar a velocidade instantânea, né? Você pegar um velocímetro de um carro moderno, como que ele faz para determinar a velocidade do carro? O que ele faz é medir um pequeno intervalo de tempo e verificar qual foi o deslocamento que o carro teve. Como que ele consegue fazer isso, né? Basicamente sabendo qual é a velocidade de rotação do motor, que ele sabe, né? Tem sensores para isso. Sabendo a marcha que o carro está e sabendo algumas outras informações, né? Que a gente chama lá de relação do diferencial, o raio da roda. Bem, a partir de informações que são conhecíveis lá para o computador do carro, ele consegue determinar qual que vai ser o deslocamento. Provavelmente, na verdade, isso deve ser uma coisa até mais simples, deve ter um sensor só para isso, que deve estar ligado diretamente em alguma coisa que seja fixa, né? Afinal, num carro manual, por exemplo, é muito possível que o carro não saiba em que marcha que ele está. Num carro automático, provavelmente ele sabe, mas num carro manual, provavelmente não, né? Então, em algum lugar ele tem lá um sensor que permite que ele saiba qual que é a velocidade que ele está, né?
E aí, utilizando a ideia de que, olha, eu posso fazer uma velocidade média. A velocidade média não é a velocidade instantânea, né? Mas se o teu tempo for pequeno, pode ser um valor muito próximo, né? Então aqui nesse gráfico eu vou ilustrar justamente a ideia de como que a gente determina uma velocidade média, né? Uma velocidade instantânea, ou pelo menos uma aproximação para a velocidade instantânea. Vamos supor que eu tenho um corpo que faz um movimento unidimensional num eixo X e cujo gráfico da posição está sendo mostrado aqui nessa figura. Então vocês vão notar o quê? A gente tem várias posições diferentes que eu destaquei com bolinhas aqui, né? Se a gente pegar nessa primeira posição aqui, por exemplo, e ligar até essa última posição, a gente vai verificar que tem uma inclinação dessa linha pontilhada que vai corresponder justamente a um valor de velocidade média, né? Lembrando lá que é a inclinação dessa reta em relação à horizontal, né? Pode pensar aqui, ó, prolongando aqui, depois calculando esse ângulo θ. Esse valor desse ângulo θ ele está associado à velocidade média. Vamos supor que eu quero, na verdade, saber qual é a velocidade instantânea nesse ponto P aqui. Esse valor de velocidade média entre essa primeira posição e essa última pode ser uma aproximação muito boa para o meu valor da minha velocidade instantânea no ponto P. Mas pode ser que ele não seja. E aí o que eu posso fazer para poder melhorar essa minha aproximação? Posso usar um tempo menor. Se eu usar um tempo menor, eu vou estar necessariamente melhorando a minha aproximação. Mas pode ser que a certeza que você precisa no valor é muito grande. Então o que você pode fazer? Você pode diminuir ainda mais o seu intervalo de tempo. Note que a ideia de você pegar e diminuir o intervalo de tempo ela é arbitrária. Você pode fazer o intervalo de tempo tão pequeno quanto você tenha necessidade, né? Então a esse conceito a gente chama de tomar o limite com ΔT tendendo a zero, né? Isso aqui é uma coisa que vocês vão ver lá quando forem ver limites e que é muito importante para a questão aqui de calcular essa velocidade instantânea, tá? Então a gente define a velocidade instantânea dessa maneira mesmo. Ela vai ser o limite com ΔT tendendo a zero de ΔX sobre ΔT, onde ΔX é o deslocamento e ΔT é um tempo correspondente, né? O que corresponde no gráfico fazer isso aqui? Corresponde a gente pegar valores de posição e de tempo que são cada vez mais próximos desse próprio ponto P que eu tenho interesse aqui. Não é difícil de imaginar que se a gente for, digamos assim, correndo esses valores aqui, pegar duas bolinhas dessas daí e forem deslocando ela em direção a esse ponto P, a gente consegue perceber que eventualmente a gente vai fazer com que a inclinação da reta que liga esses dois pontos vai ser o que a gente chama de uma reta tangente a essa curva que representa a posição, tá? Então a curva é essa daqui, né? E aqui eu tenho uma linha tracejada que é a inclinação da reta tangente, né? Como que eu determino essa reta tangente? Uma maneira bem intuitiva de você imaginar isso é você pegar uma régua, por exemplo, e encostar num copo. Dependendo da inclinação que você tem nessa régua, você vai ter um ponto de contato que é diferente. Então vamos imaginar que você tem ali um perfil de um copo, uma jarra, alguma coisa assim que você tem que tem esse perfil exatamente igual a essa curvatura aqui. Quando você encosta a régua e você faz ela tocar somente nesse ponto P aqui, você tem justamente essa linha tracejada que está aqui, né? E a inclinação dela, né, em relação aqui a, chama-se aqui esse ângulo de alfa, em relação a essa horizontal é justamente a inclinação da reta tangente. E essa inclinação, a tangente desse ângulo alfa, né, vai estar justamente associada a essa velocidade instantânea, tá? Então, para que serve isso, né? Num gráfico, vai servir para você olhar para todos os pontos e saber intuitivamente meio que ordenar eles em termos de velocidade, né? Você pegar para essa curva aqui, deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Vamos supor que você tem um ponto aqui. Qual que vai ser a velocidade? Ela é maior ou menor do que um ponto que está aqui em cima, por exemplo? É só verificar a inclinação da reta tangente. A gente vai perceber que essa inclinação ela é muito próxima de zero, né? Ela vai estar uma inclinação aqui assim, mal e mal, que vai estar diminuindo conforme vai se deslocando. Então a gente sabe que nesse ponto aqui
a gente tem uma velocidade que é muito menor do que nesse outro ponto aqui. E digo mais, essa velocidade ela vai ser negativa. Por que eu sei disso? Porque a inclinação dessa reta é de uma maneira que conforme eu me desloco para a direita aqui, eu vou diminuindo a posição, né? A reta está descendo. Basicamente é o seguinte, né? Se você tem uma inclinação que ela é assim, ó, em relação a uma horizontal, essa aqui vai ser uma inclinação que vai corresponder a uma velocidade maior do que zero, uma velocidade instantânea, né? Ou média, né? Mas se você tem uma inclinação que ela é em relação horizontal nesse sentido aqui, ó, essa daqui vai corresponder então a uma velocidade que é menor do que zero, tá? Então, a gente consegue ordenar esses pontos aí, pensando em qual que tem a velocidade crescente ou decrescente, ou qual que tem a velocidade maior, qual que é menor. E, inclusive, a gente consegue saber sempre, de uma maneira muito simples, onde a velocidade vai ser zero. Vamos supor que tem lá um gráfico da posição em função do tempo que faça assim, onde eu vou ter velocidade zero? Sempre que a inclinação da reta tangente for zero. E onde vai ser zero? Nesses pontos que são mais baixos ou mais altos, né? Porque se você encostar uma régua aqui, ela vai ficar exatamente na horizontal. E se ela fica exatamente horizontal, quer dizer que nesses pontos você tem justamente velocidade nula, tá? Vocês vão verificar lá que isso aqui vai ser um emprego de derivada, né? Lá em cálculo, né? Por quê? Isso daqui são o que a gente chama de pontos de máximo ou mínimo locais. E isso aqui é uma coisa bastante comum que a gente precisa saber, não só para determinar onde a velocidade é zero, um problema, mas em diversas outras aplicações em física e matemática, né? Isso daqui é o que a gente chama de maximização ou minimização de função. Então, isso daqui vai ser uma coisa bastante importante. Essa definição aqui que a gente chama de limite, tá? Claro, vocês vão ver isso aqui com todos os rigores lá em matemática, tá? Lá em cálculo. E isso aqui é basicamente o que a gente chama de uma definição de uma derivada. Não vai ser um negócio absurdo de calcular, tá? Vocês vão verificar lá que tem várias regrinhas de como que a gente faz esse cálculo, tá? Talvez a pessoa mais astuta aí deve ter pensado, tá, mas como é que você vai calcular isso aqui se você vai estar fazendo delta x e delta t aqui? Se delta x é o deslocamento e delta t tende a zero, o deslocamento também tende a zero. Então isso aqui vai dar zero sobre zero. Sim, mas não. Porque os dois estão indo a zero, então pode ser que essa razão entre os dois ela permaneça constante, tá? Então isso é uma das coisas que vocês vão ver em cálculo lá também, que nem sempre uma função vai ter uma derivada num ponto, porque às vezes ela realmente diverge, né? Então você pode ter um negócio que vai infinito ou vai dar zero sobre zero mesmo, e aí é complicado. Mas existem maneiras de fazer esse tratamento aí e verificar quando que é possível fazer essa conta aí ou não. Mas de forma geral, assim, funciona. A gente consegue calcular valores que não são indeterminações matemáticas, nem são infinitos, usando essa definição aí, tá? De uma forma geral, as funções que aparecem na física, elas são funções bem comportadas e que vão ter derivadas bem definidas, tá? Então aquele limite lá ele vai estar bem definido. Agora aqui, notem que a gente não vai calcular velocidades através de derivadas, tá? A gente basicamente vai trabalhar com movimentos em que ou a gente tem aceleração constante ou velocidade constante, então a gente vai ter fórmulas fechadas para trabalhar esses casos, mas eu já vou adiantando que existe lá como a gente verificar essas coisas através de cálculo, tá? Aqui eu tenho uma discussão em que eu vou fazer justamente o cálculo do limite Δx sobre Δt com Δt tendendo a zero para um caso específico de uma função que vai ser essa função aqui, ó, alfa até o quadrado mais beta. Então, quem desejar lá pode acompanhar. Não é nada super difícil, tá? Mas dá um trabalhinho aqui para fazer. E aí tem umas coisas aqui que vocês não vão ter visto lá em limites, mas que vocês têm que ter fé aqui que funcionam. Eventualmente o professor de cálculo vai explicar para vocês, tá? Então vai ser fácil de mostrar que essa derivada, né? Eu vou calcular essa derivada, por exemplo, num ponto P qualquer, que é genérico, né? Que eu estou querendo determinar para qualquer valor de tempo qual que vai ser a velocidade associada a essa função de posição aí, né?
E a gente vai ver que isso vai dar simplesmente 2 vezes alfa vezes t. Então aqui eu explico o porquê que a gente vai chegar nesse resultado. E basicamente o que eu vou fazer é imaginar que eu tenho 2 pontos, um que vai ser o ponto P menos um certo valor ΔT sobre 2, e outro ponto que vai estar à direita, que vai ser o ponto P mais ΔT dividido por 2. Né? Então são 2 valores de tempo. Né? Daí, utilizando essa fórmula para posição aqui, eu posso determinar as posições correspondentes e calcular qual que vai ser essa diferença, né? X de tempo final menos x de tempo inicial. E aí eu vou ficar com essa coisa aqui, que não está muito bonita, mas expandindo a gente vai pegar esses 2 termos entre colchetes aqui, vai chegar nessas 2 coisas aqui. E daí, fazendo a diferença entre esses dois, a gente vai ver que vai ter um monte de termo que vai cancelar. A gente vai ficar com esse negócio bem mais simples aqui. E aí a gente vai perceber o seguinte, ó, o ΔT aparece em cima e embaixo e cancela. Então a minha expressão ela não depende do valor de ΔT mais. Então ele pode ir para zero, para infinito, para onde for, o resultado vai dar o mesmo, que vai ser 2 vezes alfa vezes TP. Isso aqui é o que a gente chama de uma derivada de um polinômio, né? Então a gente vai ter lá uma notação para derivada, mas no começo a gente costuma utilizar assim, ó, a gente tem uma função x, que vai ser x de t igual a alfa t ao quadrado mais beta. A gente denota a função derivada como sendo uma função x' de t, e a gente vai verificar que ela vai ser, então, 2 vezes alfa vezes t. Na verdade, isso aqui tem uma forma genérica, tá? Você vai fazer a derivada de uma coisa que tem vários termos, você deriva os termos em separado e depois faz a operação aqui, seja soma ou subtração. E se você tiver uma constante, ela sai da derivada. Se for a derivada só da constante, vai dar zero. E a derivada está associada à taxa de variação de alguma coisa. A velocidade é o que? Ela é a taxa de variação da posição. Se o negócio está parado, qual é a taxa de variação? É zero. Então por isso que vocês vão ver lá em cálculo que a derivada de constante é zero. Tá? E aí aqui, ó, a derivada de t elevado a n vai ser n vezes t elevado a n menos 1. Aqui o n vai ser 2, então eu vou colocar o 2 aqui na frente. Eu vou ficar com t elevado a 2 menos 1, que vai ser t elevado a 1, que é só t. Então a gente tem essa expressão 2 vezes alfa vezes t. Notem que isso aqui vai ser algo que vocês vão ver lá em cálculo em detalhes, tá? Aqui em física eu só estou explicando para mostrar para vocês que a gente define a velocidade instantânea como sendo a derivada da função posição e que as derivadas existem e são calculáveis, tá? Não vou cobrar isso de nenhuma maneira de vocês. Só quando a gente for ver lá a questão de potenciais dentro do conteúdo de energia, a gente vai precisar saber calcular qual é o máximo ou o mínimo de um potencial, porque vão ser pontos importantes para a gente, são pontos de equilíbrio. Mas até lá vocês já vão ter visto a derivada, vão estar provavelmente já trabalhando essa questão de máximos e mínimos de função, que é justamente a aplicação que a gente vai ter. Aí eu vou lá cobrar alguma interpretação de vocês, vai ter talvez um exercício na lista que envolva a conta, mas em geral é uma interpretação qualitativa, né? Você tem que saber olhar para o ponto e saber se ele é máximo ou se ele é mínimo, e saber as características dele, né? Que a derivada vai ser igual a zero, mas isso não é nada muito complicado, tá? A gente tem um negócio que é chamado às vezes de velocidade escalar, tá? O que seria essa velocidade escalar? A velocidade escalar ela é definida como sendo a distância percorrida dividido pelo tempo. Seria a média, né? A velocidade escalar média, né? Então essa seria a velocidade média que um carro mostra para você, né? Porque notem que eu defini a velocidade através do deslocamento, né? Então a minha velocidade média ela é ΔX sobre ΔT. Mas se você pegar num carro, ele não tem esse conceito de deslocamento, ele vai estar contando a distância percorrida. Então a velocidade média registrada pelo carro é chamada de velocidade escalar média, tá? E ela vai ser a distância percorrida dividida pelo tempo. Na física essa definição aqui não é importante, tá?
Apesar no carro ser a coisa que talvez você se importe por alguma razão, mas isso vai estar até lá um computador de bordo do carro, né? Mas para física isso não tem relevância, tá? Pode ter às vezes um exercício que te pergunte, mas assim, para definição de funções da física, teorias, isso não vai ter relevância, tá? Mas uma coisa que é importante notar, que é até porque é uma nomenclatura que às vezes é adotada, que é chamada de velocidade escalar instantânea, tá? Que vai ser o limite de ΔT tendendo a zero de distância percorrida por ΔT. Só que quando você está fazendo o limite de ΔT tendendo a zero, essa distância percorrida aqui ela vai acabar sendo igual a todo deslocamento. Por quê? Porque você não, se o ΔT tendendo a zero, você não vai pegar e ficar fazendo mudança de direção, né? Então a velocidade escalar ela acaba sendo um nome que é dado para a velocidade instantânea, só que pensando só no módulo dela, tá? Porque lembra que a distância percorrida, ela na verdade está associada ao módulo do deslocamento, né? Ou a soma dos módulos dos deslocamentos. Então, às vezes, vocês vão talvez pegar um livro e vão achar lá a expressão velocidade escalar e vão ficar pensando, o que é isso? É só o valor numérico da velocidade instantânea, tá? Você não vai ter a questão do sinal aí. Outra coisa que é interessante de notar é que, bem, a velocidade também pode variar com o tempo, né? Ela não tem necessariamente que ser constante. A gente vai, inclusive, estudar um movimento de aceleração constante em que, se a aceleração é constante, você com certeza não vai ter uma velocidade que seja constante, né? A gente vai verificar na próxima aula que a definição de aceleração vai ser justamente, aceleração média, né? Vai ser ΔV sobre ΔT. Então, se você não tem variação de velocidade, você não vai ter aceleração. Se você assume que você tem aceleração, é porque sua velocidade está variando, né? Então, é possível que você tenha lá vários valores diferentes de velocidade num certo valor de tempo, né? Então, existe uma função que vai estar restrita às mesmas observações que a gente tinha lá, né? Você não vai ter um corpo que tenha duas velocidades ao mesmo tempo. Mas em dois valores de tempo diferentes, ele pode ter a mesma velocidade. Você pega um corpo que está parado, você pode pegar a média velocidade dele agora, é zero. Média daqui a 5 segundos, continua sendo zero, porque ele continua parado. Então são dois valores de velocidade que são iguais, mas que correspondem a dois valores de tempo que são distintos, isso pode, não tem problema. Então existe lá uma função v de t, que pega valores de v e te dá valores pega valores de t e te dá valores de v. De novo, a gente vai acabar apelando para fazer gráficos disso, né? Então, a gente vai verificar que, olha, você pode fazer um gráfico da velocidade em função do tempo. Num movimento em que você tem um corpo parado, qual que vai ser a velocidade dele? Vai ser zero, né? Vai ser, se você tem o zero aqui, você vai ter que o gráfico vai corresponder justamente, vai coincidir com o eixo horizontal aqui, fica até difícil de desenhar, né? Aí você pode ter lá um corpo que tem uma velocidade constante. Ou você pode ter um corpo que tem uma velocidade que aumenta linearmente conforme o tempo vai passando. Ou você pode ter um corpo que vai ter uma velocidade que vai fazer assim. Esses movimentos aqui eles estariam associados num gráfico da posição como função do tempo da seguinte maneira. Vou colocar aqui posição, tempo. Aquele que tem velocidade igual a zero, o que seria, né? Um gráfico de posição constante. Deixa eu fazer em preto aqui. A posição não muda. E esse gráfico aqui que você tem uma velocidade que é diferente de zero, como que ele seria? Ele seria, por exemplo, um gráfico em que a posição evolui como uma reta. E nesse aqui em que a velocidade evolui como uma reta, como seria? Seria o caso em que você teria, por exemplo, uma parábola. E esse caso em que a velocidade oscila assim. Estou pensando aqui num sistema massa-mola, tá? Ele corresponderia àquele caso em que você tem
uma oscilação assim. Se você tem uma função para uma massa-mola que é x de t é igual a seno de ômega vezes t, a velocidade, quando vocês forem ver derivada, vocês vão verificar isso, vai corresponder a ômega cosseno de ômega t. Então, existe uma maneira da gente associar essas duas coisas, tá? Mas a gente vai entrar em detalhes conforme a gente for analisando aí esses movimentos, tá? Então aqui já fiz os gráficos. Tá, agora a gente vai entrar em coisas que são mais fazer conta, tá? Então, eu quero encontrar uma equação para a evolução da posição como função do tempo, por causa de velocidade constante, tá? Então eu posso olhar lá para a definição da velocidade média e verificar o seguinte, ó, que a velocidade média ela é definida como sendo ΔX dividido por ΔT. Agora, se a tua velocidade é constante, a velocidade instantânea, v, ela é idêntica à própria velocidade média. Então isso permite que a gente multiplique dos dois lados dessa equação por ΔT, e o que a gente vai obter, né? Vai obter o seguinte, ó. Vou passar o ΔT multiplicando, né? Veja que esse negócio de passar multiplicando na verdade não existe, né? O que a gente faz é multiplicar dos dois lados por ΔT. Tá? Então a gente tem ΔT, que multiplica a velocidade média, que vai ser igual a ΔX sobre ΔT vezes ΔT. Claro que aqui ΔT sobre ΔT vai dar 1, né? Então eu vou pegar agora e colocar o ΔX para o lado esquerdo e escrever assim, ΔX é igual a velocidade média vezes ΔT. Notem que eu já tinha assumido, né, que olha, a velocidade é constante, então na verdade a velocidade média ela é igual a v. Então eu posso escrever que ΔX vai ser igual a v vezes ΔT. Uma coisa que é muito comum quando a gente vai falar aí de fenômenos físicos é imaginar que a gente está usando um cronômetro para poder verificar tempo. E aí a gente tem o seguinte, ó, ΔT é o que? É TF menos TI, né? E a gente assume o seguinte, que eu zero meu cronômetro no início do meu fenômeno, né? Então ele dispara a hora que o fenômeno começa, aquilo que você quer registrar, né? Começa. Então meu TI vai ser zero. E aí o meu TF vai ser o quê? Vai ser a própria leitura do cronômetro, que a gente pode dizer que é T. Então eu posso escrever que ΔX vai ser igual a simplesmente V vezes T. Mas ΔX é o quê? É XF menos XI. Isso aqui vai ser igual a V vezes T. Então, ou seja, XF é igual a XI mais VT. Às vezes o XF é denotado como sendo simplesmente X. Isso é muito comum, inclusive. E o XI é chamado de X0. Por que X0? Porque ele é o X quando T é igual a zero. Né? Ou X inicial, né? Mesma coisa. Então também é comum que a gente escreva a função assim, ó, x de t é igual a x0 mais vt. E aqui é interessante a gente notar o porquê que eu escrevi lá que não, o gráfico, quando a velocidade for constante, ele vai ser uma reta. Como é que eu sei isso? Porque eu suponho que vocês devem ter estudado em algum momento lá a equação da reta, né? Y, que representa o eixo vertical, vai ser igual a uma constante A mais uma constante B vezes x, que representa o eixo horizontal. Cuidado aqui para não confundir posição, quando eu estou falando dessa equação aqui, com eixo horizontal, quando eu estou falando dessa equação aqui. Tá? Então, se eu comparar essas duas equações, a gente vai perceber o quê? Que as duas são equações de reta. Né? Por quê? Porque essa aqui eu sei que é a equação da reta, essa daqui eu reconheço, essa de cima, que ela tem o mesmo formato. Então, se eu fizer um gráfico em que no eixo vertical, que é o y, né? Eu colocar a posição como função do tempo, x, vou colocar assim só para não confundir, né? X e t. E no eixo horizontal eu colocar o tempo, eu devo ter uma reta para esse gráfico da posição se a velocidade for constante. E aí eu vou notar o seguinte, ó. O que é o A?
O A é o lugar onde a reta cruza com o eixo vertical, esse ponto aqui, né? Que vai ser o quê? X quando eu tenho t igual a zero. Então isso daqui vai ser justamente o meu x0. E o que é esse B aqui? Na equação da reta, esse B é a tangente do ângulo θ de inclinação da reta. A gente já notou que a tangente do ângulo num gráfico de x em função de t é o quê? É a minha velocidade média, que é o quê? É a velocidade instantânea. É justamente o que eu tenho aqui, ó, V. Então notem aqui ó, que essa inclinação dessa reta no gráfico x de t ela está justamente associada à velocidade instantânea, né? A velocidade que você tem, né? Porque a velocidade instantânea é igual à média no gráfico, que é uma reta de x de t, né? Porque é justamente o caso em que a velocidade é constante. Então, valores diferentes de velocidade devem dar o quê? Inclinações que são diferentes. Se eu pegar uma inclinação assim, esse gráfico em vermelho ele tem uma velocidade menor do que o gráfico em azul. Se eu fizer aqui um gráfico em verde, não, esse aqui é azul. Fizer um gráfico em verde, for com uma inclinação menor, o que eu tenho? Uma velocidade menor ainda, né? Então essa inclinação aí está associada justamente ao valor de velocidade. Veja que essa inclinação pode ser qualquer inclinação menos exatamente 90 graus, né? Porque isso representaria uma velocidade que seria infinita e que a gente sabe que não é verdade. Na verdade, para ser bem mais rigoroso, o gráfico tem uma inclinação máxima aqui, que sei lá qual que vai ser, que vai representar a velocidade da luz, né? Você não pode passar da velocidade da luz, que a gente costuma representar por c, em nenhuma hipótese, né? A relatividade não deixa, né? Então você tem uma inclinação máxima aqui. Então notem que aqui, enquanto eu estava fazendo essa discussão, eu deduzi essa fórmula aqui, né? Que é uma coisa que vocês devem conhecer já, né? Posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Isso daqui é uma fórmula que já permite que a gente faça alguma conta, tá? Então, eu vou justamente aqui pegar e verificar esse exemplo, tá? Que diz o seguinte, ó. Tempo para que um veículo alcance outro. Então, em um certo instante, dois carros trafegam por uma rua retilínea, no mesmo sentido e de forma que suas velocidades são constantes. A distância entre eles é de 800 metros. Se as velocidades são v1 igual a 25,2 metros por segundo e v2 igual a 30,5 metros por segundo, então na letra A eu quero saber quanto tempo transcorre até que o primeiro veículo seja alcançado pelo segundo. Aqui tem maneiras mais simples de fazer isso, né? Mas eu vou... Às vezes o pessoal costuma resolver isso aqui por movimento relativo, tá? Mas eu vou fazer utilizando essas fórmulas que eu acabei de verificar aqui, justamente para ilustrar elas, tá? Então aqui eu fiz uma figura em que eu mostro os dois veículos, né? Então note que o veículo 2 ele tem uma velocidade maior do que o veículo 1, ambos estão se movendo para a direita, e o meu veículo 1 está a 800 metros do veículo 2, então essa distância aqui é conhecida, são 800 metros. E aí eu quero saber quanto tempo vai demorar para que eles se encontrem. O que é se encontrar nesse caso aqui, né? São os dois veículos ocuparem a mesma posição no mesmo tempo, né? Então veja que essa foto aqui, digamos assim, é do meu instante inicial, tá? Do t igual a zero. Eventualmente, esses dois corpos eles vão estar ocupando a mesma posição x. E aí é justamente o tempo entre esse instante inicial e esse instante final onde eles se encontram que eu quero determinar. Se eu fizer um gráfico de posição em função do tempo, vou perceber o seguinte, olha, o corpo 2 vai ter uma função que vai denotar a posição dele que vai ser uma reta, porque a velocidade dele é uma constante. E o corpo 1 também vai ser uma reta, porque a velocidade dele também é constante. Só que a velocidade do corpo 2 ela é maior, então a inclinação dessa reta é um pouco maior que a do corpo número 1. Então em algum ponto aqui, ó, eu tenho uma interseção dessas duas retas. Esse valor de tempo aqui vai corresponder justamente ao valor de tempo que eu quero encontrar. Então como que eu posso fazer isso, né? Então vamos tirar algumas informações aqui. Então a primeira informação que eu tenho é qual que é a minha posição inicial do primeiro carro. Ele está a 800 metros à direita
do segundo carro. Note que aqui, ó, fica subentendido que eu estou escolhendo que essa posição do primeiro carro aqui corresponde a 0. Estou colocando o carro na origem do meu sistema de referência, tá? Então, essa posição aqui do segundo carro corresponde a x igual a 0. E aí eu tenho essas informações. Então, x1 inicial igual a 800 metros, x2 inicial igual a 0. Aí eu tenho também que v1 é de 25,2 metros por segundo e que v2 vai ser igual a 30,5 metros por segundo, tá? Bem, eu posso escrever uma equação, então, para cada uma dessas posições. Veja que eu tenho lá a equação genérica que é x de t é igual a x inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, eu posso dizer que a posição do primeiro carro, como função do tempo, vai ser igual à posição inicial dele, que é 0 metros, mais a velocidade, que é de 25,2 metros por segundo, vezes o valor de t. E x2 de t vai ser igual à posição inicial, que é 800 metros, mais a velocidade dele, que é 30,5 metros por segundo, vezes o meu valor do tempo. O que é um carro encontrar com o outro? É x1 de t ser igual a x2 de t, né? Ou seja, a posição é a mesma para os dois carros ao mesmo tempo, né? Então eu tenho aqui x1 de t é igual a x2 de t. Então eu vou igualar esse lado aqui, ó, direito, a esse outro lado direito aqui. Se os lados esquerdos são iguais entre si, né? Os lados direitos também são iguais entre si. Então eu posso escrever lá, bom, 0 eu vou omitir, né? Então eu vou ficar só com 25,2 metros por segundo vezes t, que vai ser igual a 800 metros mais 30,5 metros por segundo vezes t. Eu quero encontrar o valor do tempo, né? Então eu vou pegar e fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse termo aqui para o lado direito e esse outro termo aqui para o lado esquerdo. Então, eu vou ficar com o quê, né? Eu vou ficar com menos 800 metros, que vai ser igual a... Posso colocar em evidência o tempo, né? Então, eu vou ficar com 30,5 metros por segundo, menos 25,2 metros por segundo, vezes t. Agora, o que eu vou ter? Estou achando estranho aqui que vai dar uma questão de sinal. Deixa eu ver, x2, positivo, posição positiva, outra velocidade positiva também. Ah não, aqui eu errei. É x1, que é 800 metros, e x2 é 0 metros. Troquei os dois aqui, né? Por isso que estava dando errado. Então, na verdade, esse 800 metros não está aqui. Aqui é 0 metros. Ele está aqui desse lado esquerdo somando mais 800 metros. Então, agora, quando eu pegar e passar esse 25,2 metros por segundo vezes t para o lado direito, vou ficar com 30,25 metros por segundo menos 25,2 metros por segundo, e aqui eu vou ficar com mais 800 metros. E aí eu posso escrever que t vai ser igual a 800 metros sobre 30,5 metros por segundo menos 25,2 metros por segundo. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou ficar com 800 dividido por 30,5 menos 25,2
vai dar 150,94 segundos. Notem aqui que é uma pergunta que os alunos sempre me fazem, que se na hora de pegar e fazer as contas precisa carregar as unidades. Vocês não precisam, se vocês estiverem sempre utilizando as unidades do SI, vocês sabem qual que vai ser a unidade do resultado, né? Então, se eu estou usando velocidades em metros por segundo e distância em metros, eu sei que o meu resultado final vai estar em segundos, né? Então não precisa carregar. Mas sim lembrar de fazer essas conversões. Aqui eu arredondei, né, para 151 segundos. Daí na B ele tinha perguntado qual é a distância percorrida por cada um dos veículos entre o instante inicial e o instante onde o segundo alcança o primeiro, né? Então, para isso, basta pegar as expressões, né, para a posição e determinar qual que vai ser o valor, né? Então, eu posso dizer que ΔX1 vai ser velocidade vezes o tempo, né? Ou pensar na posição, né? Como eu estou pensando na distância percorrida, eu posso calcular ΔX, né? Que vai ser simplesmente a velocidade do corpo vezes o tempo. Ou seja, eu vou ter ΔX1, que vai ser igual a V1 vezes o tempo, são esses 151 segundos, e ΔX2, que vai ser igual a velocidade V2 vezes o tempo. E é bem simples, né? Não vou fazer a conta, mas está aqui, né? E a gente vai obter esses dois resultados aí. Certo, pessoal? Tem mais um exemplo aqui que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, não vou fazer aqui. E aí, esse conteúdo aqui da aceleração vai ser da próxima aula, né? Próximo vídeo. Se vocês derem uma olhada lá na lista de exercícios, vão ter 3 exercícios só, que vão envolver aí a parte de velocidade constante, tá? São os 3 primeiros. Então dê uma olhada lá, tentem fazer. E por enquanto é isso. Então esses exercícios eles são mais tranquilos, são mais simples. Talvez tenha algum resolvido deles lá, deixa eu até dar uma olhada. Lá no Moodle, talvez naqueles exercícios resolvidos que tem lá. Já tem algum, deixa eu ver, lista 1, exercício 8, 13, o exercício número 1 está resolvido e o exercício número 3, tá? Tem lá naqueles, não em vídeo, né, mas em formato escrito, tem lá a solução para vocês verificarem caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Mas tentem fazer antes, depois vocês dão uma olhada lá. Aí o próximo vídeo a gente vai entrar nessa parte de movimentos com aceleração constante e aí vai ter mais exercícios para a gente trabalhar. E por enquanto é isso. Até mais.